falando do banquete do rei Assuero. O rei Assuero está com os seus principais, ele começa a embriagar-se, e aí ele chama a rainha Vaste, para que ela venha se apresentar perante o rei Assuero. Como ele estava totalmente embriagado, ela recusa-se a se apresentar diante do rei. Como ela não apresentou-se, o povo falaram para o rei: rei, se o senhor deixar isso aí da forma que está, as mulheres vão botar ordem na casa lá também. E aí o senhor precisa botar um castigo nela, o senhor precisa corrigir esse erro. Porque se o senhor não corrigir o senhor sendo rei, imagine como vai ser nas nossas casas. Então vem o rei Assuero e vamos dizer que dá a conta para Vaste. Dá a conta para Vaste. E Vaste agora vai embora, deixa de ser rainha, e ele faz uma seleção. E dessa seleção aparentam-se mulheres bonitas, virgens, belas, na presença do rei. E uma delas chama a atenção do rei, que era a Esther. E essa Esther, ela vai se casar com o rei Assuero. Ela vai ter relações com o rei Assuero. Ela se torna agora uma rainha dentro do palácio. Do lado de fora havia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, alguns vão dizer que é primo, alguns vão dizer que é tio. Eu digo que ele é primo da rainha Esther. Algumas bíblias vai estar Mardoqueu, outras bíblias vai estar Mordecai. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, e o significado desse nome significa homem pequeno. E esse homem pequeno, ele era um homem que ficava à porta do rei todos os dias, contemplando o movimento do reino, contemplando o que estava acontecendo no reino. E eu e você começamos a entender que a nossa vida diante de Deus, nós temos que estar por dentro do que está acontecendo no reino, nas coisas que são de Deus, nas coisas que são de cima. Nós precisamos observar o que esse homem chamado Mardoqueu está na porta todos os dias cuidando do reino, observando o reino. Como é, o que está acontecendo, quais são as novidades do reino. Isto ele fazia muito bem. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2, e versículo 21, que dois eunucos pegam, um chamado Bigtã e outro chamado Teres. Eles se prontificam a querer matar o rei Assuero. Mardoqueu fica sabendo, ele ouve algum boato, ele ouve algum cochicho. Ele manda avisar a rainha Esther. E a rainha Esther comunica ao rei Assuero. O rei Assuero vai tirar provas se isso era verdade. Quando eles vão por ver se isto era verdadeiramente verdade, eles percebem que Bigtã e Teres estavam querendo matar o rei Assuero. E aí pegam os dois e enforcam os dois. E aí vem alguém, capítulo 2, em versículo 23, diz a Bíblia assim, na última frase: isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O rei sabe da história, preste atenção. O rei sabe da história e ele manda escrever. Aonde que ele mandou escrever? No livro das crônicas. Crônica significa coisas esquecidas. O rei escreve no livro das coisas esquecidas. Estão esquecidas, sim ou não? Sim ou não? Não. O nome do livro é Coisas Esquecidas. Porém, por estar relatado, não estão esquecidas não. Tem algum lugar que está registrado tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que você faz está registrado nas coisas esquecidas, nas crônicas. Aparentemente é um livro, mas Deus conhece esse livro. Esse livro, eu fiz
uma coisa boa em 1902 e não tive retorno até agora. Mas vai ter, porque está escrito no livro das crônicas. E esse livro das crônicas são as coisas que estão esquecidas perante os homens, mas não perante Deus. E aí, alguma hora da sua vida, a sua vida pode mudar da água para o vinho, de repente. Sabe por quê? Porque Deus escolhe exaltar no momento dele, da forma dele, do jeito dele e do tempo dele. Nós vamos perceber que com o passar do tempo, um homem chamado Amã, ele é exaltado perante o rei. Vamos dizer que ele era um ministro do presidente. Vamos dizer que ele era o braço direito do rei Assuero. O nome dele era Amã, não é Naamã, é Amã. O nome dele significa fortaleza. E essa fortaleza, esse homem chamado Amã, ele era filho de Amedata, Agagita. Agagita era descendente de Agag, rei dos Amalequitas. O que é isso, irmão Fábio? É sopa de letrinha? Não. Vamos lá para Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8. Você vai começar a entender o trabalhar de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. O contexto é esse. O povo está saindo do Egito, indo para Canaã, e quando de repente aparece um povo amalequita na retaguarda. E quando vem pela retaguarda, pegam o povo de Deus de surpresa. E aí a Bíblia vai nos dizer que Moisés sobe ao monte, Arão e Ur seguram as mãos de Moisés. Quando a mão dele cansava, o povo lá embaixo perdia a batalha. Quando ela ficava de pé, o povo vencia a batalha. Por isso que Arão e Ur mantêm as mãos dele erguida. Função do obreiro, função da obreira, ajudar a manter as mãos erguidas. Enquanto nós, todos nós, se ajudamos a manter com as mãos erguidas, o povo está prevalecendo. Quando os obreiros ajudam a manter as mãos erguidas, o povo está prevalecendo. Lá embaixo, Josué batalhava contra os amalequitas. E aí vem Deus e faz algo e fala algo. Um dia eu riscarei este povo do meu livro. Um dia eu riscarei esse povo Amaleque do meu livro. E aí chegou o dia. Qual dia? O dia que o abençoado chamado Saul recebe uma ordem. Qual ordem? De ir até os amalequitas e matar tudo quanto tem vida lá, desde a criança até o ancião. Qualquer tipo de animal era para matar também. Porém, Saul vai lá, mata algumas coisas, mas daqui a pouco ele começa a achar algumas coisas interessantes. Algumas ovelhas com lã abençoada, gordinha, fofinha, vaquinhas que produziam bastante leite. E aí ele olha para o rei Agag, o rei dos amalequitas, coroa real, roupa real. Ele fala: eu vou levar esse homem para lá também. Quando Samuel está chegando na casa dele, Deus fala a Samuel: vai ver o que o bonitão fez lá. Quando ele está chegando na casa de Saul, Saul já grita lá de dentro: eu fiz conforme a palavra de Deus. E aí vem o Samuel e faz assim: mas que balido de ovelhas são esses?
Que mugido de vaca são essas? E o que é que o rei Agag está fazendo aí? Não era para exterminar? Não era para acabar, aniquilar, riscar esse povo da história? Se ele trouxe Agag, com certeza ele deixou mais parentes vivos lá. Aleluia. Eu não posso ir para frente, irmãos, com pendências no passado. Eu não posso ir para frente se não acertar coisas no passado. Vamos ver? Vamos. Moisés saindo do Egito. Ele vê dois homens conversando lá. Daqui a pouco começam a brigar. Moisés vai lá e mata um, não mata? Faz um buraco na areia. Coloca ele dentro da areia. Enche de areia. Ninguém vai saber. Resolveu o problema ou ocultou o problema? Ocultou. Daqui a pouco vem o vento. A areia vai embora. O cadáver aparece. Foi para frente, mas não resolveu as coisas do passado. Foi para frente, mas não resolveu as coisas do passado. Quer ver o que aconteceu com o irmão que fazia, não vou citar nome, que ele fazia um curso de teologia junto comigo? Se converteu, só que ele tinha uma pendência na justiça. Se converteu. Depois de 3 anos, saiu o julgamento, a polícia vem e prende ele. Ele está preso até hoje. Sabe o que é isso? É ir para frente sem resolver o passado. Vai dar certo? Não vai dar certo. Se eu for para frente sem resolver o passado, não dá certo. Esse homem chamado Amã olhava para Mardoqueu e queria esmagar Mardoqueu. Ele chegava com pompa, com um cavalo branco na presença do rei, e todos perante ele se curvavam, a Bíblia vai nos dizer, e se inclinavam perante Amã. Mas o Mardoqueu não, o Mardoqueu ficava lá. Você, rapaz, não vai se curvar? Não. Você não vai se prostrar? Não. Eu tenho que vencer o Senhor primeiro, senão eu não vou prosperar. Eu tenho que vencer o Senhor primeiro, senão eu não consigo ir para frente. Só que ele não falava isso, mas ele sentia e ele pensava. Ele tinha uma pendência com Amã. Amã, a cada dia que passava, esse Amã queria acabar com Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele não se curvava. Mardoqueu, ele não se inclinava. Irmãos, isso é muito sério. A gente se curva por qualquer coisa. A gente se prostra por qualquer coisa. Como diz o ditado lá fora, entregamos os betes facinho. Nós precisamos aprender a ser mais resistentes. Nós precisamos aprender a ter mais vigor, mais força, mais alicerce, mais estrutura. Quando olhamos para o homem chamado José, vamos ver a história dele. Começa quando ele começa a ter sonhos, sonhos abençoados. Porém, ele sabia que para ele chegar lá, ele não podia ter nenhuma pendência no passado. E no meio da trajetória dele, ele estava orando na casa de Potifar. Potifar falou para ele: ó, José, tudo que tem aqui é teu. Pode abrir a geladeira a hora que você quiser. Pode colocar o meu chinelo. Pode colocar. Mas só quero uma coisa: não toque na minha mulher. E aí o pastor Cláudio Duarte vai falar que Potifar é rico. Sim ou não? A mulher dele vai ser feia ou vai ser linda? Quem já viu o homem rico feio com uma mulher nova e linda? Esse era o caso de Potifar.
Ele era rico e talvez era feio, mas a mulher era linda, porque tinha dinheiro. E aí, chega um dia que a Bíblia vai nos dizer que ela olha para ele e fala: José, capítulo 39 de Gênesis. E versículo de número 7. Gênesis capítulo 39, versículo de número 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele não fala que pecaria contra Potifar, ele fala que pecaria contra Deus. E aí no versículo seguinte a Bíblia vai dizer: e aconteceu que falando ela a cada dia a José: José, deita comigo. Não. Terça-feira: José, deita comigo. Não. Quarta-feira: José, deita comigo. Não. Quinta-feira: José, deita comigo. Não. Sexta-feira: José, deita comigo. Não. Sábado: José, deita comigo. Não. E o tempo foi passando. E como eu já falei para os irmãos, a cada dia a tentação aumenta. Começa com arroz e o feijão. Daqui um dia vem aquela picanha. Daqui um dia vem aquele bife acebolado. Engordar os olhos. Gerar um desejo. E aí a Bíblia vai nos dizer que no versículo 11: sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. Um certo dia. É um dia qualquer. Mas este dia ela investiu mais contra ele. Só que ele sabia que para ele chegar lá na frente, ele não poderia ter nada preso no passado. Segundo historiadores, vão dizer que uma certa feita ela fala para José: José, deita comigo. Ele fala: não, Deus está vendo. No outro dia ela tira toda a sua roupa e coloca a sua roupa sobre uma imagem do Deus que ela adorava, provavelmente o boi Apis. José, deita comigo. Não, Deus está vendo, mas eu já cobri os olhos dele. E ela fala: o teu Deus pode não ver, mas o meu Deus, tudo ele vê. Tudo ele sabe. Tudo ele conhece. José, aconteceu o que aconteceu na vida dele, porque ele não deixou nada preso no passado. Amã queria acabar com Mardoqueu. Voltamos para o livro de Esther. Amã queria acabar com Mardoqueu. Porém a Bíblia vai nos dizer que Mardoqueu não se inclinava. Ei, se prostra, rapaz, não. Se curva, não. Me adore, não. Aí Mardoqueu, sendo judeu, vem o Amã e conversa com o rei Assuero, para o rei Assuero assinar um edito para matar todos os judeus. E o Mardoqueu, ele fica um pouco triste, ele se abala, ele coloca uma roupa de silício, que era uma roupa com pedaços de felpa de madeira, que ficavam pinicando, que ficavam magoando a pele, que essa pessoa chorava, essa pessoa se
entristecia. Era um sinal de humilhação. Não. Vem a Esther, vem as moças, falam para ele tirar aquela roupa. Ele fala: não, eu não vou tirar. Só que o tempo está passando. Deus está trabalhando. Aquilo que eu e você fizemos. Quantas pessoas tentam nos tirar a paz? Quantas pessoas tentam nos tirar a força? Quantas pessoas tentam nos tirar o ânimo, a motivação, o entusiasmo? Tentando nos envergonhar, tentando nos colocar para baixo. E aí olhamos a palavra do Senhor e percebemos que o nosso Deus, Ele é tão santo que Ele não permite que nada aconteça contra nós. Capítulo 4, versículo 5. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. Vem o Ataque, fala para Mardoqueu, Mardoqueu fala para Ataque, Ataque fala para a rainha e conta todo o problema. Ela se apresenta na presença do rei depois de 3 dias. E o rei fala: eu vou cancelar o pedido. Nem um judeu vai morrer. Nem um judeu vai morrer. Olhamos para a palavra do Senhor e começamos a perceber que o Amã, ele já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Ele fez uma forca bem alta. Ele queria matar Mardoqueu, enforcado. Ele queria debochar daquele homem. Ele queria maltratar aquele homem. E quem queria destruir ele? Amã. Amã é o presente, o futuro ou o passado? Passado mal resolvido. E quantas pessoas estão sendo destruídas por causa de um passado mal resolvido? Quem está entendendo diz amém. Passados mal resolvidos. Não, vai desse jeito mesmo, vamos tocar o barco, para frente, para frente, para frente. Tem alguma coisa presa no passado. Eu tenho que vencer o passado. Lembra de Eliseu? Recebe o convite para ser um servo, um missionário. O que ele faz com os bois e com o caldo de boi? Churrasco. Deixou tudo lá, abandonou, resolveu o passado e foi para frente. Voltou para casa? Retornou? Não. E Pedro? Jesus chama ele: ei, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. O que ele faz com o barco? Estaciona na praia. Ele poderia, para algum amigo dele, falar: ó, meu barco está aqui, está preparado, só ir para o mar e pescar. Eu não quero mais saber disso. Mas se ele pega e vai aonde? Vai lá na terra, a Bíblia vai dizer, e coloca o seu barco estacionado lá. Ele conseguiu ir muito além com Jesus? Sim ou não? Quando Jesus precisou dele, ele negou Jesus? Sabe por quê? Porque ele não ia para frente por causa daquilo que ele deixou no passado. Oh, aleluia! E quantos que não desenvolvem? Quantos que não crescem? Quantos que não contemplam o trabalhar de Deus porque ainda tem algo preso no passado? E o Senhor nessa noite está falando: enfrente o teu passado. Em frente. Não é você que vai ganhar, mas enfrente ele, porque eu que vou te dar a vitória. Mardoqueu, homem pequeno. Amã, fortaleza. Homem pequeno ganha de fortaleza? Homem pequeno
ganha de fortaleza? Sim ou não? Não. Ele depende de quem? De Deus. Davi ganha de Golias sem Deus? Não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é pequeno, Golias é grande. Ele sabe que para vencer depende de Deus. Mardoqueu, homem pequeno, enfrentar uma fortaleza, ele sabe que ele depende de Deus. Enfrente o teu passado hoje. Quem vai te dar vitória? Vai ser o Senhor. Mostre que você está interessado em resolver, bastou que me comanai, o teu passado. Porque a partir do princípio que eu resolvo o meu passado, eu vou para frente dando risada. Eu vou para frente glorificando o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que teve um dia que o rei deitou para dormir, mas a Bíblia vai nos dizer que o sono fugiu dele. E aí ele pega uma coisa para ler. O gibi da Mônica. Não. Ele pega para ler o livro das crônicas do rei. O livro das coisas esquecidas. É a mesma coisa quando você está lendo um capítulo da Bíblia. Talvez hoje você está falando, nossa, eu já sabia dessa história, mas fazia tempo que eu não ouvia ela. E aí você fala, eu sei do que acontece, mas eu não me lembrava. E o nosso Deus, será que ele se esquece de alguma coisa? Não. A Bíblia vai nos dizer que neste momento o rei pega para ler alguma coisa. Ele pega para ler o livro das crônicas, das coisas do passado. Ele vai perceber que está escrito lá que um dia Bigtã e Teres se levantaram contra o rei. Porém, Mardoqueu avisou o rei, e o rei não morreu por causa de Mardoqueu. E aí no capítulo 6, e versículo de número 3, o rei pergunta: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Não foi feito nada. E talvez hoje você está questionando Deus pelas obras que você fez, porque até agora aparentemente não apareceu nenhum fruto daquilo que Deus tem feito na tua vida. Parece que até agora Deus não está olhando, Deus não está observando. Parece que Deus não sabe de tudo aquilo que você fez na obra dele. E ele simplesmente está dizendo: espera, está escrito. Se está escrito, na hora certa, no momento certo e no tempo certo, ele vai te exaltar. Nesta noite o rei fica pensando o que ele iria fazer. O que eu posso fazer para abençoar ele? Vou comprar um carro zero e dar para ele. Eu vou fazer um palácio aqui do lado do meu palácio e vou dar para ele morar. Você talvez hoje tem muitos questionamentos. Talvez se alguém te perguntasse o que queres que eu te faça, muitas coisas você ia falar. 2 homens receberam essa pergunta na Bíblia. Um homem chamado Salomão, e ele pediu sabedoria. Um homem chamado Eliseu, e ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, a porção dobrada da herança em relação a Elias, porque ele se considerava um filho e Elias um pai. E aí, um dia, irmã Gisele, vai chegar o abençoado do Amã no palácio. Chegando, cheio de panca, na porta está o Mardoqueu. Ele não se prostra, continua de pé, não se inclina, que nos chama muito a atenção. Ele pergunta assim, versículo de número 6,
capítulo 6, versículo 6. Você vai perceber como é interessante. Como tem pessoas que querem se exaltar. Versículo 6. 6:6. Nós vamos perceber algo. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Quem que Amã pensa que é essa pergunta? Para quem? Para ele mesmo. Ele pensa, nossa, é para mim. Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra? Mais do que a mim é eu sou o cara, sou eu, é eu mesmo. E aí passa um filme na cabeça dele. Rapaz, olha a pergunta que o rei está fazendo. Ele está me dando a faca e o queijo na mão. Eu posso falar o que eu quiser agora. E aí ele fala a partir do versículo de número 8: traga a veste real do que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Passa um filme na cabeça de Amã. Coroa real, roupa real, cavalo real. E alguém vai puxando o cavalo e vai dizendo para o povo: esse homem é o homem que agrada ao rei. Esse homem é o homem que agrada ao rei. Ele pensa que é ele. Só que Deus humilha o exaltado e exalta o humilhado. A gangorra de Deus trabalha, irmão. A gangorra de Deus trabalha. Então lembre antes de empinar o nariz. Então lembre antes de pisar em alguém. Porque a gangorra trabalha. Uma hora está por cima da carne seca, mas outra hora a gangorra vai para baixo. É a lei da física: subiu, vai descer. Então por isso precisamos crescer diante da presença do Senhor. Precisamos vencer, crescer, ser exaltados pelo Senhor, mas através da humildade. Ele vai vos exaltar, porém continuem humildes, simples. E a Bíblia vai nos dizer que o rei diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Imaginou? O homem que estava na porta, que era para puxar o cavalo, vai para cima do cavalo. O homem que estava em cima do cavalo desce e agora tem que puxar. Ele coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu, ele coloca a veste no corpo de Mardoqueu. Ele começa a falar para todo mundo: esse homem aqui é um homem que a honra dele agrada ao rei, agrada ao rei. Mudou a vida de Mardoqueu até então, sim ou não? Não. Mas vai mudar alguns capítulos para frente. Lembra que Amã tinha uma forca preparada para matar Mardoqueu? Sabe o que acontece com aquela forca? É usada para matar, sabe quem? Amã. Sabe aquele ditado: feitiço virou contra o feiticeiro? É isso que aconteceu. Agora a Bíblia vai nos dizer no capítulo 8, versículo de número 15:
capítulo 8, versículo de número 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho firme e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Agora sim, Mardoqueu mudou de vida. Sabe por quê? Porque o passado dele literalmente está enterrado. Eu vou semear para o futuro, sabe como? Botando ordem no meu passado. Há muitos passados aí, irmãos, totalmente destruídos. E a pessoa pergunta o porquê que não dá certo, o porquê que não flui, o porquê que não acontece. E o Senhor fala: enfrente a mão. É uma fortaleza. Porque se fosse um murinho embaixo, você já tinha enfrentado, já tinha botado ordem nisso aí. Eu falo com uma palavra profética. Eu falo com uma palavra profética nessa noite. Você precisa acertar o teu passado, para que o teu futuro seja brilhante, para que o futuro seja abençoado. Precisa acertar o passado. É o passado que machuca, é o passado que afeta, é o passado que trava. É uma fortaleza ser enfrentada. Você é pequeno? Eu sou pequeno? Sou. Nós precisamos de força para vencê-la, mas nós precisamos resistir. Todos os dias chegava lá, empinava o nariz, dobra o joelho, Mardoqueu. Não. Se inclina, Mardoqueu. Não. No outro dia, dobra o joelho, Mardoqueu. Não. Se inclina, Mardoqueu. Não. Eu tenho que vencer o passado. Alguém entendeu? Se coloca em pé em nome de Jesus. Deus vai mudar a história quando eu querer enfrentar o meu passado. Tem histórias mal acabadas, mal terminadas, porque o começo já foi errado. E Deus alimentou aquilo que começou errado. Dá certo? Eu preciso acertar. Eu preciso compreender. Eu preciso acertar aquilo que Deus está dizendo. Ele está dizendo: em frente, que eu vou te dar a vitória. Nessa noite, talvez essa palavra foi direto ao teu encontro. Eu não sei, mas Deus sabe. Se tem alguém que nesta noite, nesta condição, você sabe que tem alguma coisa do passado que está afetando o teu presente e vai prejudicar o futuro, sai do teu lugar e vem até a frente. Tem coisas mal resolvidas lá no passado. Não tenha vergonha. Deus está dizendo: você é pequeno, a fortaleza é grande, mas eu vou te dar força para você vencer ela. Mas enfrente ela. Não seja covarde. Tem mais alguém? Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem pra frente. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo hoje: eu vou mudar histórias, porque o Senhor vai consertar o passado. Amém? Aleluia. Ele está dizendo hoje: Ele vai mudar a história, porque a irmã nessa noite está querendo enfrentar o gigante, enfrentar a fortaleza. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou mudar a história. Eu creio. Pessoas que precisam de curas, de milagres, de portas abertas, sai do teu lugar e vem até a frente.
Você que precisa de uma transformação na tua casa, no teu lar, na tua família. Sai do teu lugar e vem até a frente. Eu sinto o trabalhar de Deus aqui em nosso meio. Eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio. De uma forma suave, Ele vem passando. De uma forma suave, Ele está trabalhando. De uma forma suave, Ele está dizendo: hoje é o dia que eu vou mudar a tua história, porque eu te dou força para vencer o teu passado. Eu creio, meu Deus. Aquilo que te afronta, aquilo que te tira a paz, aquilo que te machuca, eu vou te dar força para você vencer. Então somente não se curve diante do teu passado, porque o Senhor está dizendo hoje: eu vou pegar aquele que é humilhado e vou exaltar, e aquele que estava se exaltando eu vou humilhar. Esse é o Deus que muda a história, esse é o Deus que transforma, esse é o Deus que muda, esse é o Deus que refaz, esse é o Deus que levanta, esse é o Deus que capacita. O pastor Balbino vai orar aqui no microfone neste momento. Feche teus olhos. Você que precisa de uma cura, levante a tua mão. Nós vamos ungir. Neste momento toda a igreja vai clamar a Deus. Clame a Deus pela tua vida. Clame a Deus pela tua família. Clame a Deus por essa igreja. Clame a Deus pela tua vida. Clame a Deus pela tua salvação. Fecha teu olho. Vamos clamar a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos neste momento a favor da tua igreja, do teu filho. Aqui está a tua igreja reunida neste momento, Senhor Pai, pedindo de ti a misericórdia, ajuda, Senhor querido, Senhor amado, Deus santo e Deus poderoso. Pai, ajuda teus filhos, Senhor, nesta noite, queima todo o laço do inimigo, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo, Senhor Pai, que tem lutado contra a família, tem lutado contra o lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo esse mal. Deus, ajuda teus filhos, ajuda tua filha. Pai, entra com providência, Pai. Tu tens, Senhor, Pai, mudança para fazer na vida da tua filha, no lar. Deus, entra com providência, Pai, amado da vitória. Queima, Jesus, toda enfermidade, toda doença, todo mal. Deus, entra com providência, Pai, no lar, na família, Deus da vitória. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Pai, olha pela necessidade da tua filha, olha, Senhor, Pai, pela vida dela. Deus, tu és santo, tu és poderoso. Pai, nós cremos em ti, Jesus querido, Jesus amado. No nome de Jesus Cristo, Pai, dá saúde para a tua igreja, dá saúde para os teus filhos, dá saúde para as tuas filhas, todo mal seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus, confirma a bênção, confirma a vitória. Pai, estende tua mão santa sobre a vida da tua filha. Queima todo mal, repreende toda obra contrária. Pai, tu é grande, tu é poderoso. Pai, ajuda esta vida. No nome de Jesus Cristo, entra na cidade, entra na vida dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, repreenda todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos da vitória, em nome de Jesus. Pai, olha para a tua filha, Pai, abençoa o lar, abençoa a família, Pai, estende a tua mão santa, Pai, abençoa o lar da tua filha na vitória. Jesus querido, Jesus amado, abençoa, Senhor, o que ela faz, abençoa as mãos dela, Pai, abençoa, Pai, unge, Senhor, Pai, da vitória, onde ela põe as suas mãos, Pai, seja abençoado. Deus, estende a tua mão a vir em favor da tua filha, Pai, tu é grande, tu é poderoso, Pai, tu é um Deus, Senhor, Pai, que não desampara teus filhos, que não desampara a tua filha, Pai, tu sabe a necessidade dela. Deus, abençoa essa criança, Pai, estende tua mão santa sobre a vida dessa criança, Pai, da vitória. Jesus querido, Jesus amado, Deus, tu és santo, tu és poderoso, Pai santo e Pai querido. Senhor, meu Deus, Pai querido, Deus amado, nesse momento, Senhor, ajuda na sua igreja, Pai. Nós estamos clamando a Ti, Pai querido, através da Sua palavra, Pai.
porque cremos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Cremos, meu Deus amado, Deus do poder. Senhor, meu Deus, vai tocando agora, Senhor, através da sua palavra, Senhor, meu Deus, que foi pregado aqui nessa noite, Pai. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está tocando, Pai, desde o alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés, Senhor, meu Deus. Pai querido, Deus amado, Deus de poder. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor nós se sentaram e nós se levantaram, Pai. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite. Pai, é no Seu nome que nós cremos, meu Deus. Porque esse nome é poder, meu Pai. Esse nome, Senhor, meu Deus, é poder, Papai querido, aleluia, para libertar, Senhor, meu Deus, para curar, Senhor, meu Pai, para restabelecer a saúde, Senhor, meu Deus, Pai querido, daqueles que precisam, Papai querido. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Pai amado, Pai querido, Deus de poder. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque, Senhor, Pai, aleluia, tem cuidado da sua igreja, tem cuidado dos seus filhos, ó Deus. Pai, porque sem a sua presença não somos nada, Senhor. Pai, sem a sua presença nós não podemos ir em lugar nenhum. Mas quando, Pai querido, aleluia, nós se enquadramos, Senhor, aleluia, debaixo das suas mãos, quando nós se enquadramos, ó Pai, na sua palavra, Pai, aleluia, somos mais fortes, Pai querido, porque o Senhor, aleluia, ama e cuida dessa igreja, Pai querido. A oração que fazemos em nome do Senhor, aleluia. Continua orando ainda. Senhor amado, eterno e soberano Pai, é pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Eu quero te pedir agora, Senhor amado, que cada um e cada uma possa ser alcançado pelo Teu poder, pela Tua presença que nos envolve nesta noite, Senhor amado. Venha mover as águas, venha confirmar a Tua obra, venha confirmar o Teu propósito, ó Deus, venha confirmar o Teu projeto, Senhor amado, os Teus planos, nenhum dos Seus pensamentos podem ser eles impedidos. Então venha neste momento, renova agora a Tua igreja, renova agora o Teu filho, Pai, este que estava pensando que o Senhor tinha esquecido dele, esta que tinha pensado que a bênção nunca ia chegar. Entra, meu Deus, agora com a Tua providência, muda o quadro desta história, muda o quadro desta família, restaura o Urimicloma, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidades batam por retirada agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, desde uma simples dor de cabeça até um tumor cancerígeno, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Toda a obra das trevas, todo olho gordo, toda inveja, toda macumba, toda feitiçaria, todo saravá, toda a obra das trevas vai cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Confirma, Pai, a Tua obra, confirma, Pai, a Tua bênção, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Que verdadeiramente, Pai, nesta noite o Senhor venha mudar cativeiros aqui. Que nessa noite, Pai querido, é um dia de uma nova história, de uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. Confirma, Pai, a Tua obra. Nós declaramos os Teus filhos abençoados, em nome do Senhor Jesus. Torna para o seu lugar, dando uma linda salva de palmas para o Senhor.